Amém? Veja lá, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Pela fé, mas pode ser, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Amém? Você pode se assentar, meu amado, minha amada. E eu gostaria, assim mesmo, você já sentado, gostaria de orar ao Senhor, para pedir que Ele nos dê a explicação melhor para nossos corações de humanos, frágeis, pecadores, mas que venha a unção do Espírito que possa cooperar com nossos corações, com a nossa vontade, que seja a vontade dele soberana sobre nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Pai. Estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós como pecadores que somos, não somos perfeitos, mas Tu sabes tudo isso de nós. Porque Tu não vê a parte externa de nós, Tu vê o nosso coração. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos os nossos pecados, perdoa os nossos maus pensamentos, más intenções, todas aquelas coisas que não vêm de Ti, que seja lançado bem longe. E tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Abençoa-nos nesta noite, Pai. Nós precisamos da Tua sabedoria, Pai. A Tua palavra diz, se precisar de sabedoria, peça a Deus. E nós estamos suplicando agora, Pai. Dá-nos sabedoria vindo de Ti. A sabedoria dos homens são muito frágeis, muito pequenas, são muito finitas. As Tuas são eternas e infinitas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amado título, pelo poder da fé, porque às vezes nós perdemos muitas das promessas de Deus para nossas vidas, elas escapam das nossas mãos devido à falta do nosso conhecimento de Deus. Às vezes dizemos que conhecemos, mas não conhecemos Deus. Nós não, como foi cantado aqui, nós não temos, e foi falado, nós não temos uma intimidade com Deus. Nós precisamos ter essa intimidade. E nós só conseguimos isso através da leitura da palavra, apesar de orar, buscar o Senhor em todos os momentos, amados. Sem isso, nós não temos como ter intimidade com o Senhor. E Deus sempre esteve, Ele está e estará sempre no controle de tudo. É preciso romper com as barreiras que impedem o fluir da graça e poder de Deus para nossas vidas. Jesus colocou à nossa disposição todos os recursos necessários para vivermos uma vida vitoriosa, amados. Deus colocou todos os recursos para nós, está na sua palavra. Então, o que está faltando para nós? Mas precisamos nos determinar com coragem e agir. O escritor da carta aos Hebreus afirmou que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós conhecemos, ouvimos ou lemos mensagens e ensinos que falam sobre a importância da fé. Noé construiu a arca porque creu que o dilúvio viria. Abraão deixou sua terra porque compreendeu que Canaã seria dele, pela fé. Nós temos o primeiro tópico, amados, aqui, para nós entendermos, não sejamos só folhas, mas frutos. Marcos 11, 13 e 14. Podemos ler, amados? Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 13 e 14. E, vendo de longe, isso é Jesus, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura,
acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém do fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Por que os discípulos ouviram isto? Por quê? Porque o Senhor Jesus fez tantos milagres. O Senhor Jesus perdoou. O Senhor Jesus curou. Fez todas as coisas boas, né? Abençoou muita gente. E agora ele amaldiçoa uma árvore porque não deu fruto. Quando nós pensamos assim, os discípulos ficaram pensando, poxa, eles não entenderam que o que estava sendo falado ali, Jesus falou para aquela figueira, porque no Antigo Testamento, nos antigos tempos, a figueira era um símbolo de Israel. Ele está falando e amaldiçoando aquele povo desobediente de Israel. Ele estava se referindo a isso, quando ele amaldiçoou aquela figueira, amados. Entenda isso. Pela desobediência daquele povo, ele amaldiçoou. Disse lá, olha, desta árvore, ninguém irá usufruir de um fruto que seja. Está destruído, acabou, não tem mais nada. Olha, amados, muitas pessoas podem ter uma aparência agradável, alegre, dispostas, mas muitas vezes são como a árvore que não dá fruto. Vivem com máscaras, hipocrisia. Assim era aquele povo ao desobedecer a Deus. Se nossas vidas tornam em torno da igreja, mas não temos fruto, não estamos vivendo em fé. Se nós não damos frutos da nossa vida, do nosso testemunho de vida, nós não estamos exercendo a nossa fé. Será simplesmente aparências. As aparências enganam muito. E assim era aquele povo. Às vezes, amados, nós podemos ver muitos adesivos nos carros, né? Aqueles adesivos, porque esse foi um presente de Deus, né? E nossos carros, lá em casa, usando o broche com o nome de Jesus, levar nossa Bíblia debaixo do braço, ouvir mensagens, reflexões pela internet e dizer glórias a Deus. Mas se não tivermos um coração compadecido pelos nossos irmãos, sem orar por eles, tratar mal nossos vizinhos, as pessoas, os nossos semelhantes, alguém que precisa de ajuda e você dá desculpas, a pessoa está precisando de uma ajuda, não, agora desculpa, mas agora, meu amado, eu não posso te ajudar, porque eu tenho um evento agora ali, eu não posso te ajudar, porque aconteceu, eu preciso fazer isso, dando suas desculpas, né? Egoísmo puro. E esse egoísmo não permite que nós agíssemos como deveríamos agir, como verdadeiros discípulos de Jesus, com testemunho de vida. Não, deixa para cá, você está precisando, vou te ajudar. Não olhe para a pessoa, quem é ela, não me interessa quem seja, vá lá e faça. Não importa que ele seja crente, como dizem lá fora, seja discípulo de Jesus, seja macumbeiro, seja o que for, faça isso por amor ao seu semelhante, como a si próprio. Está na palavra, é mandamento de Deus. Quando nós não fazemos isso, amados, nós não damos fruto. Vivemos de aparências, simplesmente, mostrando uma coisa que não somos. Vou fazer isso para agradar fulano, mas no fundo, é uma questão de me dá, eu te dou e tu me dás de volta. Alguma coisa. Você procura saber por que aquele irmão faltou ao grupo familiar, ao culto de celebração, saber sobre sua saúde. Você faz isso? É nossa obrigação. O que foi que houve, irmão? Ligue, aí você tem telefone. Se não tiver telefone, vá a pé.
Vá lá. O que houve, meu irmão? Está doente? Posso te ajudar em alguma coisa? Esse é o nosso papel, amado. Eu sei que muitos fazem isso aqui, eu faço isso. Procuro saber, me preocupo. Alguma coisa aconteceu. Eu preciso saber para que a gente possa orar especificamente pelo problema. Isso é amor nosso semelhante. Não de falar só, mas por ação. Oração sem ação não funciona. É a mesma coisa que as teorias sem as práticas nada valem. Teorizar e não praticar não vale nada. Tem que praticar. E a gente procura saber. Se nós não agirmos assim, agimos como aquela figueira falsa. Precisamos que as pessoas nos vejam como verdadeiros discípulos de Jesus. Que vejam que o nosso ministério é real. E o que fazemos na igreja, na rua, em qualquer parte que estivermos, seja mesmo a pregação ou o ensino, que fazemos na igreja. Pregando ou ensinando aquilo que você vive. Porque senão não vai funcionar, não vai fluir, não vai adiantar. Amados, muitas pessoas que procuram por Deus, que ainda não conhecem Deus, estão nos observando. Eles estão olhando por você, para você. Qual é a sua atitude lá fora? Aí a pessoa diz, aquela pessoa lá é discípulo de Jesus. Como é que ele age com as pessoas lá fora? Ele é grosseiro, estúpido, criador de caso, discute com as pessoas. Qual é o testemunho que a pessoa pode dar? Aquela pessoa que não conhece Deus. Quando é o contrário, que a pessoa dá um bom testemunho, as pessoas dizem, poxa, eu quero ser como essa pessoa, eu quero saber, a curiosidade, ela vai e começa a balançar, poxa, eu não sei por que essa pessoa é assim, porque se fosse eu faria de outra forma. É quando nós damos liberdade ao Espírito Santo que habita em cada um de nós. Quando nós não vivemos simplesmente de aparências, vivemos a realidade de transparência e saber que nós somos falhos, sim, mas que nós procuramos nos arrepender dos nossos erros e buscar o Senhor enquanto é tempo. Quando as pessoas nos observam de uma forma, num testemunho bom, eles vão querer conhecer Jesus como nós conhecemos. Quando virem que o nosso fruto é verdadeiro, que não estamos fingindo, que não temos apenas uma aparência externa de bondade, de amor, agindo assim, seremos embaixadores de Cristo, como Ele deseja que sejamos. Embaixadores de Cristo. Isso é muito bom, amado. Isso é algo maravilhoso que nós devemos desejar para nós, ser embaixador de Cristo aqui na Terra. Embaixador é mostrar aquilo que você é e que o discípulo de Jesus vive como ele é, para que as pessoas entendam, poxa, isso aí faz diferença na minha vida. Eu quero ser transformado, eu quero ser parecido com aquela irmã, eu quero ser parecido com aquele irmão. Quando as tempestades, as águas profundas, os desertos chegam, a fé desaparece. Quando acontece uma situação difícil, a pessoa está orando, buscando, e a pessoa se perde, se desespera, e chora, e tudo mais. Não é fé. Apesar das circunstâncias que você enfrente, e você resiste forte, você pode estar até chorando, mas acreditando que pela fé, o Senhor está com seus olhos, o Senhor vai dar um jeito naquela nossa situação, aquela nossa dificuldade vai ser resolvida. Quando nós cremos nisso, é a fé que nós temos, amado. Podemos estar chorando, mas acreditando que o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. Ele pode todas as coisas, Ele pode curar, Ele pode tratar todas as doenças.
Só Ele pode fazer esses milagres, amado. Ele fez outrora, Ele faz agora, Ele fará eternamente. Ele pode fazer em cada uma vida que está aqui a partir de mim, milagres de transformação da alma, sabe? Pensar positivamente em Deus, positiva no sentido de Bíblia, não aquele sentido de positivismo, do humanismo, não. Positivo em relação à palavra de Deus. Estão entendendo, amados? Há um amém para dizer ao Senhor. Amados, quando as águas se agitam, o coração se descompassa. A única maneira de cumprirmos nosso destino e termos êxito em ser quem realmente somos é dar muitos e muitos passos de fé. Sair para o desconhecido. Sair para o lado mais profundo, mais triste, mais dolorido. Enfrentar essas coisas pela fé em Cristo, aqueles que nós servimos. Aquele que um dia fez o sacrifício maior de ir lá para a cruz do Calvário, derramar seu sangue, vertendo o seu sangue lá, isso nos lavou completamente de tudo. Hoje somos lavados pelo sangue de Jesus. Somos discípulos de Jesus. Amém? Nosso segundo tópico, amado. Vamos para o lado profundo. Lucas 5, 4 e 5. Vamos lá? Lucas 5, 4 e 5. Vamos ver aqui. Quando acabou de falar, disse a Simão, isso é Jesus, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Essa aqui é a pescaria que nós todos já pregamos aqui, nós conhecemos tudo isso. Mas quando Deus nos fala algumas coisas, alguns detalhes pequenos, profundos, a gente começa a entender mais do poder de Deus pela fé. Né? Aquela pescaria, Pedro, que era o gerente de todas aquelas embarcações, muitas embarcações, ele estava lá pescando, ele jogando aqui no lado, o lado mais raso, na parte mais rasa, jogando a rede a noite inteira, não conseguiu pegar nada, não conseguiu, e chega e diz para Jesus, e Jesus ele disse, Jesus, poxa, Senhor, nós passamos a noite inteira, nós não pegamos nada de peixe, agora o Senhor nos manda jogar para o lado mais profundo, que é o lado mais ruim, o lugar onde tinha ondas gigantescas, perigosas. Mas como tu me mandas, Pedro fala, como tu estás mandando, Senhor, nós vamos jogar redes. Eles jogaram para o lugar mais profundo, e o que nós sabemos, que as redes encheram até se romper. E encheram todos os barcos. O que nós podemos aprender com isso para nossas vidas hoje, amado? Cada um de nós precisa obedecer a Deus. Ele quer que nós lancemos alguma coisa nova, de frente para coisa nova, para novos desafios. Estamos vivendo a dispensação da graça e muitas portas de oportunidade estão abertas para compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo com as pessoas. Oportunidade demais. Nós temos internet, temos celular, temos tudo isso, amado, que outrora não tinha. Tinha que ir a pé. E se nós tomarmos uma decisão de que nós não vamos perder nenhuma oportunidade que Deus nos der, faça o que Deus lhe pede para fazer, mesmo que você precise fazer com medo. Sinta o medo e faça mesmo assim. Quando você olha um problema muito sério, as águas profundas querendo lhe tomar, e você sente o medo natural que todos nós temos, de sobrevivência, pela sobrevivência, e você olha para um lado
e tudo mais, mas mesmo assim, com medo, você tem que enfrentar essas dificuldades, amados. Isso é fé. Isso é fé. Quando nós nos lançarmos, devemos fazer todo o possível para termos certeza de que estamos respondendo em fé e obediência à liderança de Deus e não agindo com base em algum pensamento louco que tenhamos ou em uma mentira de Satanás para nos tentar e levar à destruição. Amados, no sábado passado, os grupos familiares se reuniram para fazer o evangelismo. Que coisa maravilhosa aconteceu aqui. O pastor Henrique, ele deu um testemunho domingo sobre uma criança. Coisa maravilhosa. Testemunho. Mas eu pensei uma coisa. Não foi só esse testemunho. Eu tenho certeza absoluta que muitos outros testemunhos foram dados naquele momento, amados. Porque agora nós não estamos vendo. Mas os frutos vão aparecer, um dia vai alguém chegar e dizer, olha, um dia eu estive lá naquela praça onde estava fazendo o evangelismo e naquele momento eu senti algo diferente. Eu senti uma coisa que eu nunca tinha imaginado. E naquele dia nunca me saiu da minha cabeça. Hoje eu estou chegando aqui para entregar a minha vida a Jesus, amados. Frutos. Tem que dar frutos, amados. Talvez algum jovem tenha falado com uma pessoa lá e a pessoa tenha dito no primeiro momento, não me interessa, não. Porque é assim que é o evangelismo. Pessoas viram a costa para Jesus. Não me interessa, não preciso. Quando as pessoas dizem isso é porque elas estão precisando demais. Estão sós. É um rosto na multidão. Aquela pessoa está ali sofrendo, vendo as pessoas passarem, se as pessoas sorrirem para a pessoa, ela sorri também, mas no íntimo é um sofrimento muito grande, porque há um vazio dentro dela, porque não tem Jesus, só quem preenche nossas vidas é o Senhor Jesus, amado. Eu fui um rosto na multidão, um dia. Eu pensava que eu era feliz. O dia que eu senti o vazio dentro de mim, que nada me satisfazia, nem dinheiro, nem viagem, nada disso me interessava mais, foi quando eu senti que só o Senhor poderia me preencher. E até hoje, não sinto falta de nada, eu tenho Jesus. Ele preenche todo o meu desejo, tudo que eu quero. Não preciso de mais nada que não seja Jesus. Dá para entender isso, amado? Falar com coragem e dizer verdadeiramente aquilo que você sente. Não é motivação para ninguém, não. Isso é o que a palavra nos fala, para que nós sejamos verdadeiros discípulos. Precisamos ter fé. Passos e passos de fé. Cada dia que você passa é uma luta contra as batalhas da vida, contra as tempestades, os mares profundos da dor, do sofrimento. Mas pela fé, você vê o Senhor amainar todas as tempestades, abrir os mares para que você, com a cabeça erguida, crendo no Senhor, você passe tranquilamente, são e salvo. Esse é o Deus que nós servimos. E naquele sábado, eles colocaram em prática o GE, que tem nos grupos familiares, grupos evangelísticos, colocou lá, e foi algo maravilhoso. Aquelas pessoas que estavam lá enfrentaram mares profundos da incompreensão dos homens, da incredulidade, da zombaria. Teve pessoas que passaram perto de bares, e as pessoas lá olhando, alguém foi lá com coragem, ofereceu uma palavra, e as pessoas lá com as pernas cruzadas, bebendo, lá fazendo as suas coisas lá do mundo, e dizendo, não, isso não me interessa. Me interessa é isso aqui,
essa bebida que eu estou bebendo, essas coisas aqui. Mas essa mesma pessoa, ela pode ser tocada pelo poder do Espírito Santo e um dia tomar uma decisão por Cristo. Pela fé, eu creio. A palavra de Deus, ela não volta vazia nunca. Ela foi pronunciada e a palavra vai tocar, com certeza, naquela alma que está sedenta de Jesus Cristo, que vive um problema na alma dela que não sabe como se libertar, alguma coisa que escraviza a sua alma, que impede de desenvolver os seus dons e talentos que tem. São pessoas que ainda são figueiras que precisam ser consumidas. Naquele momento do sábado foi algo maravilhoso e agradeço a Deus pela vida de todos os que participaram, todos os grupos familiares. Nós precisamos ser encorajados e estarmos dispostos em entrar em águas profundas por Deus pela fé. Amados, a única maneira de cumprirmos o nosso destino é termos êxito em ser quem realmente somos, dar muitos passos de fé, sair para o desconhecido e se lançar nas águas profundas e exercitar a fé. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amados, vocês sabem quais são os montes que nós enfrentamos todos os dias? Vocês sabem os montes que nós precisamos lançar ao mar todos os dias? São nossos medos, nossa indeterminação, comodismo, medo de errar, precisar de aprovação de homens, quando Deus já autorizou. É isso? Não é segredo nenhum, está na palavra de Deus. Tem coragem? Coragem? A coragem que eu tenho não é minha, a coragem que vem de Deus para mim pela fé. Talvez as pessoas pensem assim, esses monte de pedras são muito grandes, como é que eu vou fazer esses montes se mudar daqui para ali? Isso é impossível. É muito grande isso, é muito poderoso. E a pessoa diz, fala para esses montes serão transferidos para o mar, serão lançados longe. A mente humana pensa dessa forma, é impossível isso. Como é que eu vou fazer isso? Tem muita pedra, é muita terra. 70 metros de altura, 50 metros, é uma coisa enorme, é fantástico isso, gigantesco isso. Isso, amados, esse monte significa, desde o judaísmo, no judaísmo, era resolver dificuldades. Esses montes significam, são as nossas dificuldades que nós temos, que nós precisamos exercer pela fé e lançar fora de nós. Medo, indeterminação, comodismo, sabe? Medo de testemunhar, medo de ter vergonha de dizer que é discípulo de Jesus no teu trabalho, na escola, na faculdade, seja lá onde estiver, na vizinhança. Aí você se torna um agente secreto de Deus. É um 007 de Deus. Ninguém conhece ele. Mas ele chega na igreja e diz que ele é discípulo.
As dificuldades, amados, são montes de problemas que nós precisamos vencer. Hoje nós estamos vendo os nossos adolescentes, jovens, estão lá no Enem, procurando um lugar ao sol, como nós oramos de manhã na reunião de liderança. Estão procurando um lugar ao sol, estão estudando, sabe? Estão se esforçando, estão se determinando. Não vão dizer assim, poxa, mas tem muita gente, não sei o quê. Amados, isso aí começa a derrubar a sua fé. Não, eu vou lá e vou fazer aquilo que eu aprendi. Em nome de Jesus, que seja assim. Se eu merecer, vou conseguir. E vão conseguir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ver ainda as pessoas aqui estão pagando o preço. Mas vai ser resolvido isso. Isso é vencer os montes de dificuldades que nós todos enfrentamos. De dizer, poxa, é muito difícil. Eu não consigo. Consegue em nome de Jesus, amado. Amém? Os filhos de Deus, nós somos privilegiados, amados. Nós somos privilegiados. Todos filhos de Deus. Nós, discípulos de Jesus. Nunca diga para ninguém, aquele cara é burro. Não existe isso, amado. Não existe ninguém burro, não. Porque se nós formos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos a sabedoria que vamos buscar do Senhor. Tá? Não quer dizer, você tem um QI mais alto do que os outros, é mais inteligente, e não existe tanto isso. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Está na Bíblia. E nós precisamos conhecer a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, nós começamos a entender o que Deus quer, e nós começamos a entender muitas coisas, até as coisas seculares, sabe? Que aqui eu sempre digo que isso aqui é a Bíblia, que é um coletivo, né, de livros. A Bíblia, ela é um compêndio, ele é uma coisa que tem tudo ou além daquilo que tem nos livros seculares. Pastor, Aqui tem resultado para tudo que você imaginar. Esse é um livro único. Essa semana que passou, houve a reforma de Lutero, com as suas 95 teses que ele aplicou lá, colocou lá na porta de Wittenberg, na Alemanha, colocou naquela igreja lá, 95 teses. Amados, olha, Lutero, ele não era uma pessoa muito boa, não. Ele não era, ele tinha um passado tenebroso. Tinha um passado tenebroso. Lutero tinha. Ele pegou uma coisa daqui, apanhou algumas coisas, colocou lá e tudo mais. Mas, graças a Deus, essas teses refletem a verdade da palavra de Deus. Amém? E já naquela época, depois de tudo isso, daí Gutenberg, ele imprime a primeira Bíblia, e onde é o livro mais impresso no mundo em todas as línguas. Vejam o poder de Deus. Pastor, o que é que tem isso com a nossa pregação? Tem muito a ver. Nós temos uma história, amados, que veio lá do passado. Todos nós. Não importa quem, a sua raiz, não importa de onde os seus pais vieram, não importa. Você é um servo de Deus, você é um filho de Deus, e Deus tem promessas para você. Todas essas coisas que aconteceram na reforma, as lutas que tiveram de teólogos e diferenças e tudo, isso resolveu muitas coisas, porque abriu os nossos ouvidos de entendimento para entender o que é que Deus quer para nós. O que é que Deus quer para você? Deus quer o melhor. Ele quer o certo. Mas, em primeiro lugar, Ele quer que o adorem em espírito e em verdade. Amém?
Amados, aqueles que oram com fé, se deixam levar, nunca se deixam levar pelo desespero. Mas teve muitos heróis da fé que se deixaram levar pelo desespero na hora da crise. Muitos deles. A falta de confiança em Deus nos induz a fazer avaliações equivocadas. Quando oramos ou ministramos a cura em nome de Jesus, é preciso que o coração esteja pleno da palavra de Deus para não perdermos a bênção. Muitos conhecem a Deus porque ouvem falar dele, mas nunca tiveram uma experiência pessoal. Pastor, como é ter uma experiência pessoal com Deus? É aquela que você diz assim: Senhor, eu vou te servir até o fim da minha vida. Não importa as circunstâncias que eu vá passar, eu sei que eu vou enfrentar, mas eu confesso que eu vou te servir até o fim da vida. Daí você começa a já ter uma intimidade com Deus. Daí você já começa a ouvir a voz do Espírito Santo lhe falar. Não faz isso, não. Não toma essa decisão. Vai por outro lado. Nós começamos a ouvir a voz do Espírito Santo. É ter intimidade com Deus. Não é dizer assim, sabe, eu tive uma ideia. Não foi ideia, não. Alguém falou a você. Foi Deus que falou. Para que você seja preservado, para que você não caia em erro, para que você não vá para o outro lado que não seja os caminhos do Senhor. Tudo isso, até cair numa armadilha qualquer, nesse mundo de caótico que está aí, tudo isso Deus nos direciona com certeza de que vai dar tudo certo. Amém? Eu já até falei sobre isso. Nos vidros dos carros tem muitos adesivos, palavras até banais, demais para representar o que Deus é. Esse foi um presente de Deus. E no lado tem o nome de uma boate, tem o nome de uma bebida lá, bebida alcoólica. Quando as tempestades desabam, a teoria sobre Deus não funciona. Se for essa teoria sem prática, que eu falei ainda há pouco, você tem que praticar, mano. É todo dia. Ler a palavra todo dia. Orar sem cessar. Você está dirigindo, você está indo para o trabalho, você está indo para a escola, vá orando. Vá falando com o Senhor. Senhor, me protege, me fortalece, me dá oportunidade, Senhor, de enfrentar os problemas que eu vou enfrentar lá. Eu estou indo para resolver um problema, Senhor. Vai na frente, resolve, me ajuda. Isso é orar sem cessar, amado. Não é preciso você, não, eu só vou orar quando eu chegar em casa. Não! Todas as horas é hora para orar ao Senhor, porque Ele está presente. Deus, Ele é onisciente. Ele está presente em todos os lugares no mesmo momento. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder, acima e abaixo da terra, em todo o universo. Ele é onisciente, onipresente. Ele é o grande eu sou. Para concluir, amado, é preciso nós termos os olhos de fé abertos para ver o que Deus, ver que o Deus que servimos, Ele está acima dos nossos sofrimentos. Ele é o Deus que tem poder para mudar a nossa vida. Ele pode nos curar e libertar de qualquer doença ou crise ou prisão espiritual. Você não gostaria de contemplar a beleza e a santidade do Senhor esta noite? Quem gostaria de vislumbrar isso, amados? Nesta noite, o poder do Espírito Santo de Deus. Há uma
O Senhor manda falar para você, amado. Em nome de Jesus. Creia que pela fé você vai conseguir seus objetivos. Não importa o que você esteja passando agora. Não pense o tamanho do monte de dificuldade que está à sua frente. Deus quer te livrar disso tudo. Ele quer aliviar teu coração. Ele quer limpar, purificar-te. Em nome de Jesus. Aproxime-se dele crendo que ele existe. Deixe ele fazer uma mudança profunda em seu viver. Aí as coisas vão acontecer. Amém? Se coloquem de pé, amados. Em nome de Jesus. Amados, eu gostaria de saber se